Questão número 4 de 2020. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, ou seja, 60 ampere-hora. Interessante, gente, que isso daqui é carga elétrica, tá? Isso daqui é carga elétrica. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele a ser realizada? Gente, o voltímetro, ele tem como objetivo medir a tensão elétrica, o volt, né, a voltagem. Ou seja, não pode ter corrente. Um voltímetro ideal não tem corrente, tá? Por outro lado, o amperímetro, que é o assunto dessa questão, ele mede o quê? Corrente. Corrente. Uma correção aqui, né? Voltagem. A amperagem, né? A corrente elétrica. Portanto, ele não tem como objetivo medir a tensão. Um amperímetro ideal não tem tensão nele. Então, você pode pensar assim, é como se esse daqui, ó, o voltímetro, quisesse medir a altura de um reservatório de água, tá? Esse cara aqui, então, ele é como se fosse uma trena. Ele vai medir a altura, uma régua. Já o amperímetro é como se ele fosse aquele hidrômetro, aquele dispositivo que mede a passagem de água dentro dele, tá? Então, o amperímetro ele é mais parecido com um hidrômetro, que ele vai medir a quantidade de água que passa por dentro dele. Hidrômetro. Beleza. Tá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar se a corrente elétrica vai passar por dentro do amperímetro antes de passar pelo circuito do veículo. Porque ele tá medindo como se fosse mesmo a medida do fluxo, da vazão, fazendo uma analogia com tubulação, de água que passa pelo sistema, tá? Então, por exemplo, letra A. Esquece temporariamente que existe um amperímetro aqui, ó. Não existe amperímetro. Então, a energia elétrica vai fluir aqui, vai fazer isso e voltar para o outro lado da bateria, certo? Não sei quem é o lado positivo, negativo, não importa. Para que eu consiga medir a quantidade de energia que passa por esse cara, a quantidade de corrente elétrica que passa por esse cara, eu preciso dar um jeito de romper esse fio aqui, ó, fazer ele passar por dentro do meu aparelho. E aí eu devolvo esse cara para cá. Eu faço a energia continuar. Então eu tenho que cortar o fio e colocar um amperímetro no meio, tá? Inclusive, se você já trabalhou com amperímetro e multímetro alguma vez na vida, ou vir a trabalhar, você vai perceber que o voltímetro é muito fácil de usar. Você chegou, colocou, mediu. O amperímetro, você tem que cortar o fio, tá? Então você tem que fazer a energia passar por dentro dele, tá? Pelo menos esses amperímetros mais simples. Então a letra A não é, tá? Vamos ver a letra B? A letra B pode ser, é a resposta. Porque ó, a energia ela passa aqui, né? Aqui, taranã, passa dentro do dispositivo que vai medir, ele vai lá e faz a medida e a energia continua. Tanto faz se a energia está vindo, saindo do lado esquerdo ou da direita, né? Energia entre aspas, né? A corrente elétrica, tanto faz se está vindo da esquerda ou da direita, porque aqui ele não indicou quem é o positivo e quem é o negativo. Vai ser nesse sentido que eu indiquei, se o lado esquerdo for o positivo. De qualquer modo, resposta é a letra B. Vamos dar uma olhadinha nos demais itens? Letra C. Não pode ser, tá? Porque a letra C está igualzinha à letra A. A energia ela sai daqui, vem para cá, e vem para cá. Ou seja, esse cara ele está funcionando de forma adequada para para um voltímetro, para medir a voltagem da bateria. Então esse cara aqui não pode medir a corrente que passa pelo circuito do veículo.
Ah, mas e se eu fizer isso com a bateria, né? Tipo, se eu vou lá com um amperímetro e faço isso, o que ele vai medir? Ele vai medir a tal da corrente de curto-circuito, tá? Daí, continuando aqui, esse daqui pode ser? Pode também, pode também. A energia vem aqui, tal, passa aqui e passa por dentro do amperímetro, volta e continua. Poxa vida, então esse daqui também pode ser. Nossa, e agora? Eu vou ficar com a letra D ou a letra B? Bom, repare agora no valor, tá? No valor. Esse valor aqui, ó, uma corrente de 0,5 ampere, é muito menor do que uma corrente de 12 ampere. Como ele está supondo uma corrente de fuga, depois a gente vai calcular o tempo que demora para descarregar a bateria com cada uma dessas correntes, tá? A de baixo é uma corrente muito alta para a corrente de fuga, tá? Então, já a gente volta. Então, eu vou excluir a letra D por conta do valor, tá? Mas calma, vamos olhar a letra E antes para eliminá-la. E depois a gente tenta calcular ali a corrente, o tempo para descarregar esse sistema. Repare que a letra A letra C e a letra E são idênticas em termos elétricos. A energia elétrica ela vai passar por aqui, ó, e não vai passar por dentro do dispositivo de medida. Do jeito que ele está conectado aqui, ele não está fazendo parte do fio. Ele está medindo só, assim, serviria se ele fosse um voltímetro para medir a tensão. Beleza. Professor, mas agora vamos falar ali do porquê que eu escolhi a letra D, porquê que eu escolhi a letra B como a resposta correta. Então, o que significa 60 ampere-hora? Tá? Significa que ele consegue manter uma corrente de 60 ampere por 1 hora. Tá? Então, poderia ser o quê? Uma corrente de 60 ampere no tempo de 1 hora. Ou então, por exemplo, se fosse 12 ampere, eu teria que dividir esse cara por 5. Ou então 12 ampere em 5 horas, de modo que o produto se mantém como 60. Olhando na de cima, 0,5, então ele poderia manter uma corrente de 0,5 ampere em 120 horas. Então, como é uma corrente de fuga, é uma corrente que não está alimentando, por exemplo, um farol, não está alimentando o motor de arranque, né, do carro, não está alimentando eletrônicos dentro do carro, tipo ar-condicionado, seja lá o que for que consuma energia. Então, esse cara que está muito mais próximo de uma corrente de fuga vai demorar ali 120 horas, ou seja, 5 dias para a bateria se desgastar por completo. Tá? Então, inclusive, ele fala, né, uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Tá? Ou seja, só pode ser esse daqui. Tá? Se fosse a letra D, a bateria ficaria completamente descarregada em apenas 5 horas, tá? Então, a gente exclui a letra D, porque a corrente é alta demais para ser uma corrente de fuga, beleza? Então, resposta, letra B.